Dentre as inúmeras inovações, novidades que este período musical trouxe, está o despertar do interesse pelo instrumento. E isso gerou uma série de consequências maravilhosas para a música, como estimulou a criação e a evolução, o aperfeiçoamento de instrumentos musicais, começando com as cordas, lá na Itália, centro de grandes luthiers, que são os construtores de instrumentos de cordas. Stradivari e também outros grandes luthiers que se fixaram em Cremona, fazendo dela a cidade mais importante do mundo da época em construção de instrumento de cordas. Nós vamos ver que essa atitude de aperfeiçoar e trazer instrumentos com qualidade sonora muito boa vai gerar tipos de composição para o instrumento que nós escutamos e temos no repertório de música clássica até os dias de hoje, como a sonata, feita especialmente para no máximo 2 instrumentos solistas, o concerto para um instrumento solista acompanhado da orquestra, a suíte, uma série orquestral de peças com ritmos de dança para serem ouvidas e não dançadas. Aqui a estética avança na plateia, modifica o comportamento da plateia. E assim o instrumento vai se distanciando daquele seu passado de acompanhamento somente de danças, depois do canto, e agora trilha um caminho próprio de desenvolvimento, um segmento importante, de grande importância até os dias de hoje, na história da música ocidental. Esse interesse pela melodia acompanhada de um instrumento que começou no início dos 1600 veio se opor ao estilo anterior do Renascimento, às grandes massas corais polifônicas que atingiram a perfeição, o auge em beleza na Itália. Agora parte-se para uma ideia completamente oposta. Neste ambiente nasceu o nosso Vivaldi. Vivaldi nasceu em Veneza, numa época que Veneza era o grande centro musical da Europa, da Itália e da Europa. Vivaldi nasceu numa cidade que ainda a Itália não tinha uma unificação, e as cidades importantes como Veneza era uma cidade-estado, nos moldes das cidades gregas, a Sereníssima República de Veneza. Veneza foi um exemplo assim de importância democrática na música. Foi em Veneza que se criou o primeiro teatro público de ópera para público pagante, numa atitude de democratização, tornou a ópera mais popular. Foi o maior centro de impressão de partituras, distribuindo para a Itália e para o resto do mundo. Então, a ópera tinha vários teatros para serem oferecidos para os venezianos e para quem viesse de fora. E tinha também a Basílica de São Marcos, com apresentações musicais, uma verdadeira sala de concerto que atraía ouvintes da Europa toda. Vivaldi foi o mais velho de 7 filhos. Quando ele nasceu, seu pai já era violinista da orquestra da Basílica de São Marcos e foi o seu primeiro professor. E explodiu o talento de Vivaldi desde criança, desde pequeno. E o pai, pela influência dele, pela posição, conseguiu matriculá-lo na Escola de Música da Basílica de São Marcos. E ele teve, então, uma formação musical excelente. Com 10 anos, ele já tinha condições de substituir o pai na orquestra e já era considerado o maior violinista dos tempos da época. Já tinha um prestígio no meio musical, no alto meio musical veneziano. O pai de Vivaldi
Era um homem que muito ciente e por dentro do seu tempo. Aquela época, a Igreja Católica tinha um poder muito grande e desfrutava de um altíssimo prestígio. E o pai de Vivaldi pensou, nada melhor para um talentoso músico do que seguir a carreira religiosa. E colocou seu filho, com 10 anos, no seminário. Porque a posição de um padre italiano na época trazia muitos benefícios para quem queria seguir uma vida, uma carreira musical. Todos os italianos, os padres importantes, né, tinham o salvo-conduto, que corresponde ao nosso, que existe hoje, o passaporte diplomático. Então, podia sair da Itália para as outras cortes sem os atrapalhos de burocracia. E tinha sempre uma segurança, né? Uma segurança de vida. E assim, Vivaldi, com 10 anos, já um grande violinista, entrou para o seminário. Nós vamos agora fazer um exercício de escutativa e de desenvolvimento do nosso senso crítico, da nossa opinião pessoal. Nós vamos ouvir uma composição de Vivaldi numa interpretação diferente da outra, com 2 grandes violinistas, e a opinião vai ser de cada um de vocês. Se quiserem me comunicar, podem me comunicar. Nós vamos começar com o terceiro movimento do concerto de Vivaldi para violino e orquestra, O Verão, que representa a tempestade. Então, é isso que nós temos que observar e sentir o que o artista vai nos transmitir a respeito de uma tempestade de verão. Primeiro, nós vamos com uma violinista norueguesa, Samuelsen, moderna. Ela interpreta com alto virtuosismo e um requinte de expressividade. Ela vai tocar num violino Guadagnini, que é de um luthier contemporâneo de Stradivari, de 1773, esse violino que ela vai tocar. E é emprestado para ela por uma fundação norueguesa. Essas grandes fundações no mundo emprestam esses instrumentos caríssimos para os grandes violinistas, quando eles não têm a condição financeira de ter o seu próprio, porque são verdadeiras fortunas. Então, nós vamos primeiro assistir à interpretação do terceiro movimento do Verão. O Verão é um dos 4 concertos às 4 estações de Vivaldi. Começa essa série de concertos de Vivaldi com o Verão. Então, o terceiro movimento, na nossa primeira análise. Em seguida, vamos ouvir com outro.